Amém. Podemos assentar, irmãos? Graça e paz para toda a igreja, amém? Deixa eu dar logo a vez aqui da pastora Lúcia. É a participação dela agora. Ei, querida, como é bom estar aqui. Nossa, a presença do Senhor me fez chorar. Obrigada. É muito bom voltar. Estou me sentindo em casa. Obrigada. Quero trazer o abraço lá da Igreja da Beira, que vocês são cooperadores. Me sintam participantes daquela obra, né? Uma igreja que investe, que ora. Obrigada, né? Vocês não estão lá, vocês são os valentes que ficam. Tem os valentes que vão, tem os valentes que ficam. Obrigada mesmo, nós estamos felizes, encerramos. Eu estava falando para a Débora, eu saí da Beira correndo de tanta coisa que tínhamos para fazer. Foi a nossa festa da colheita, né? Nós encerramos com 1.600 membros e 5.000 crianças. Então, tínhamos muito trabalho para chegar aqui. Ela falou que você trouxe coisas para vender, nem me lembrei de coisas para vender, mas eu agradeço essa igreja por tudo que vocês ajudaram, né? Tenha nos ajudado. E lá a obra está a crescer. Estamos com, hoje, estava pensando, são vários cultos no domingo, várias igrejas. E o Senhor fez esse tempo, né? Eu não sei se vocês sabem, nós estamos sendo convidados para outra frente, né? Vamos deixar a África, o Roberto. E estamos num momento assim, né, meio doloroso, mas é muito bom estar aqui. E lá eu quero falar, vocês fazem parte, cada vida, cada mãe, cada pai, cada jovem ali naquele lugar. Vocês têm o galardão de vocês, viu, pastor Jonas? Pastora Marta, essa igreja. Então, Deus tem amado a África, ama a África, Deus tem feito grandes coisas. Esse ano decidi fazer um devocional mais próximo com as mulheres nas escolas. Nós estamos abrindo a segunda escola com os professores e foi tão impressionante que eu ouvia dizer: a África já foi evangelizada, muito. A África é objeto de missão, não é? Todo mundo quer ir para a África, não é isso? A gente não ouve, mas a África não foi discipulada. Não temos discípulos de Jesus, homens que amam o Senhor, que vivem a palavra, né? E esse ano nós decidimos ler a palavra com eles, ler, e foi tremendo o que Deus fez. Pessoas caindo no chão, quando a verdade cai, sabe? Não caindo as escamas, né, da feitiçaria, da tradição, daquela cultura maligna africana que prende aquele continente. Mas Deus tem feito grandes coisas, líderes têm se levantado lá, pastores, obreiros, que entenderam a palavra, que entenderam que são discípulos, que entenderam que vai chegar um tempo que não vai mais missionário. Eles vão levantar a igreja nacional, eles são os discípulos, não precisam mais de missionários, né? Isso é a nossa alegria, é o nosso favor naquele lugar. Então trago um abraço. Hoje nem vídeos trouxe, né? Estamos saindo lá da conferência e nós estamos um pouquinho. Meu marido está ansioso para ver os netos, não viu os netos? Nem vimos os netos, mas estamos felizes de estar aqui. Obrigada, pastora Marta, pastor Jonas. Obrigada, seus filhos, essa igreja. Que gostoso estar aqui, que bênção receber o Senhor nesta manhã. Amém? Receber o Senhor e beber dele aqui. Então, um abraço africano para vocês, um abraço das crianças, dos juvenis, um abraço de cada homem e mulher daquele lugar que tem adorado e fincado a bandeira do Senhor. Amém, querido? Aleluia.
Glória a Deus. O Senhor é bom. Mário Akanaka. Diga Mário Akanaka. Eu achava que primeiro era Mário Akanaka. Mas não é Mário, é Muari Akanaka. Deus é bom em africano, amém? Quem pode falar que Deus é bom? Aleluia. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Sabe, a Bíblia fala que Deus pode fazer até as pedras falarem. Sabia que Deus já usou uma mula para falar? Será que não vai usar o pastor Roberto nessa manhã? Então peça para Deus falar com você. Feche os seus olhos, comece a orar, começa a pedir para Ele tocar no seu coração, tirar toda a resistência, a ansiedade, todo o cansaço, toda a falta de fé, todo sentimento de culpa, de condenação, todo sentimento de mágoa. Talvez você chegou aqui magoado com alguém, magoado com uma situação, ou até às vezes magoado com o próprio Deus. Chegou a hora, Senhor, eu entrego para Ti toda questão que não consigo resolver, que não consigo dar resposta. Toma o meu coração, toma a minha vida, toma a minha mente, toma as minhas emoções. Fala comigo. Quando a Tua palavra fala, eu mudo. Quando a Tua palavra é declarada, eu sou transformado. Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu tens liberdade de agir, de operar, de realizar ou executar o querer. Pai, em nome do Senhor Jesus, toca os nossos corações, toca nas nossas vidas, venha nos curar, venha nos libertar, venha, Senhor, nos fazer verdadeiros homens e mulheres de Deus. Não quero sair daqui do jeito que eu entrei. Eu declaro que eu sairei com a palavra de Deus no meu coração, com a palavra de Deus na minha boca. O Senhor falará comigo, o Senhor estabelecerá os seus alvos, o Senhor me dará as ferramentas para um ano de vitória, para um ano bem sucedido na sua presença, como foi o ano que passou. Eu quero um ano melhor, eu quero um ano mais consagrado, eu quero um ano mais vitorioso na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém comigo? Amém. Abra a sua Bíblia lá em segundo livro de Reis, capítulo 13. Consegue passar aqui? Segundo livro de Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14, começa a contar um trecho da história de um rei, o rei Jeoás, o 12º rei de Israel. Não sei se você sabe, mas depois que Salomão desviou, fala para o seu vizinho, Salomão desviou, irmão. Diga para ele começou muito bem, mas terminou mal. Fala olhando para ele, não seja assim com a sua vida. Depois do desvio de Salomão, o reino foi dividido, reino do norte, reino do sul, reino de Israel, reino de Judá. O reino de Israel só teve rei atrapalhado. Metia um sorvete na testa. Só besteira. O rei de Judá não, os reis de Judá houve uma alternância, haviam reis bons que faziam o que era reto diante do Senhor, e haviam reis que faziam o que era mal diante do Senhor. Tanto que o reino de Judá demorou para ser disciplinado, porque Deus veio lá de trás advertindo: se o povo me virar a costa, o que hei de fazer? E entregou a sua própria sorte. É o que acontece com muita gente quando resolve viver sem Deus, a vida independente. Vem para a igreja, acha que tem Deus, às vezes até ora, lê a palavra, mas vive a sua vida independente. Foi o caso de Jeoás, que viveu a sua vida independente. E aconteceu que naquela época ele tinha um pai espiritual. Pergunta para o seu vizinho, qual é o seu pai espiritual? O que ele respondeu? Não, mas você tem que responder, não vale assim ficar. Só porque o pastor está pedindo para você perguntar, você tem que responder. Meu pai espiritual é pastor Jonas. Minha mãe espiritual é pastora Débora. Agora pergunta e ouça a resposta. Qual é o seu pai espiritual, sua mãe espiritual?
Tem gente que nem respondeu. Sabe o que eu penso? Eu acho que a palavra vai nessa direção hoje. Vamos ouvir? Então, Eliseu, o pai espiritual de Joás, estava prestes a morrer. E Eliseu estava doente da sua doença. De novo, segundo o livro de Reis, capítulo 13, versículo 14. E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. Talvez a tradução melhor aqui seria de que iria morrer. A doença que iria lhe matar. A doença que iria lhe tirar a vida. Você sabe, isso eu não preciso falar, todos nós temos um tempo nesta terra. Se Jesus não voltar antes. Oh, glória a Deus. Quem ora pela vinda de Jesus? Poucos oram pela vinda de Jesus. Mas se Jesus não voltar antes, você vai partir. Isso é líquido e certo. O problema é que as pessoas vivem como se isso não fosse verdade, como se isso não fosse próximo. Quem é aqui de nós sabe quanto tempo vai viver? Será que você vai estar vivo até essa noite? Dia de amanhã, daqui a um mês? Salomão, o próprio Salomão que se desviou, falou lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, é melhor ir numa casa onde há luto do que onde há festa. Por quê? Porque lá se pensa no propósito da vida. Lá se pensa, o que eu estou a fazer com a minha vida? Eu estou a viver bem? Será que, desculpa, essa é a forma de se falar lá em Moçambique, né? Então, será que eu estou vivendo bem? Será que eu estou cumprindo o meu propósito? Eliseu estava partindo. É interessante que Paulo, quando percebeu que estava chegando a sua hora, lá em 2 Timóteo capítulo 4, talvez versículo 7, 6 ou 7, ele fala: combati o bom combate da fé, completei a carreira, guardei a fé. Quem aqui de nós pode dizer como Paulo hoje? Combati o... Eu quero te falar, eu não posso. Eu ainda sinto que eu não cumpri o meu propósito. Eu ainda sinto que falta um trecho, falta um tempo, falta uma caminhada. Por isso nós nos dispomos junto ao pastor Marcelo, pastor Wilson, para a nova etapa que nos está preparada. Já fizemos a nossa parte ali nesse tempo na África, mas o que é que nos espera para frente? Eu quero chegar como Paulo e um dia chegar a dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E você, meu irmão, o que você está fazendo da sua vida? A Bíblia fala que a nossa vida é como a erva do campo que ontem nasceu, hoje floresceu e amanhã vai morrer. A Bíblia também diz que a sua vida é como fumaça que você agora está a ver e daqui a pouco não vê mais. Verdade, Deus. A sua vida é muito curta, meu irmão. É muito curta. Passa muito rápido. Olha só o tempo que já passou. Mais um ano já passou. E o que há de ser daqui para frente? Será que nós estamos a viver intensamente, a viver bem, a aplicar os princípios que domingo após domingo, célula após célula, nós aprendemos ou não? Ou vivemos como os festejantes, né? Tem gente que vive a vida só para festejar. Ou vive a vida de maneira fria, de maneira insignificante, leviana. Desculpa a palavra, mas essa palavra traduz bem o que eu quero dizer: de maneira leviana. Sabe, talvez hoje é um dia de a gente fazer avaliação. Como foi o nosso ano? Mas não fica a se acusar, a se culpar, se você não teve um ano bom. Mas faz hoje, a partir de hoje, um propósito de no ano que vem ser o melhor ano da sua vida. Tão bom que você pode chegar no final e a perceber: poxa, eu estou no centro da vontade de Deus. Estou cumprindo o propósito. Eliseu já percebia que ele iria ser levado, que ele iria partir, mas é interessante que mesmo assim
Ele continua sendo voz profética, continua sendo pai espiritual, continua cuidando dos seus filhos, continua ensinando. Jeoás não. Jeoás, quando encontrou com o profeta, o pai espiritual dele, chorou. Sabe por quê? Talvez ele pensou, talvez, eu não aproveitei esse meu pai. Eu podia aproveitar tanto, ele podia me abençoar tanto, eu podia crescer tanto, eu podia obter tantas vitórias. Jeoás estava, eu penso que até desanimado de tanto inimigo à volta dele, tanto sírio atacando, vencendo os territórios, conquistando uma porção de Israel, e Jeoás, sem saber o que fazer, não se vinculou, não entregou o coração, não confiou. Por isso a Bíblia fala, e Eliseu estava doente da sua morte, queria morrer, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. Sabe, uma das coisas que mais fazemos lá na África é velório. E eu tenho declarado que isso vai mudar. De fato, nós vamos fazer mais casamento que velório. E nós conseguimos, pastor Amaro, fazer 4 casamentos nesse mês passado, para alegria nossa. Casamentos de filhos, verdadeiros filhos mesmo, filhos na fé. Mas teve mês, já contei aqui, fizemos 21 velórios. E, sabe, eu percebo, às vezes, que muito choro no velório não é choro de saudade, ou choro de perda, de amor, mas é um choro de remorso. Podia ter aproveitado mais meu pai, eu podia ter amado mais meu filho e não amei. Eu podia ter cuidado mais dessa pessoa, perdoado porque ela me magoou, eu fechei o coração e agora eu nem tenho mais condição de pedir perdão, e não o fiz. Passou o tempo, passou a época, passou a hora. Sabe, esse sentimento pode acontecer naquele dia, quando chegar o dia da sua hora. O dia da sua hora vai chegar, e o que você vai dizer da sua vida, dos seus relacionamentos, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus parentes, da sua igreja, da sua célula, do seu líder, dos seus liderados? O que é que você vai dizer? Não faça como Jeoás, que na hora que percebeu que Deus iria levar o seu pai espiritual, chorou e fez uma exclamação, interessante exclamação que ele fez. Ele chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Sabe o que mostra aqui? Que realmente ele tinha aquele profeta como autoridade. Se você não entender o mais rápido possível que a primeira lição de um homem que quer ser de Deus, de uma mulher que quer ser de Deus, os jovens estão me ouvindo? Amém. Os casados estão me ouvindo? Amém. Os adolescentes aqui, um juvenil, mas adolescente, está me ouvindo? Você está me ouvindo? Se você não aprender o mais rápido possível que a primeira lição de um obreiro cristão, quando eu falo obreiro, eu estou falando daquele que está caminhando para cumprir o propósito de Deus, é aprender o princípio da autoridade e submissão, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Fala para o seu vizinho: quem não corre atrás, fica para trás. Não, ele não ouviu, não. Fala mais alto perto do ouvido dele: quem não corre atrás, fica para trás. Fica para trás, irmãos. Sabe por que muita gente não cresce na igreja? Lá em cima está me ouvindo? Porque não corre atrás. Porque não aprende logo, rápido, os princípios que reiteradamente são ensinados. São explorados, ruminados, insistidos. E você insiste em andar sozinho. Sabe, há um orgulho. Se você não tem conexões para cima, para baixo, para o lado, eu quero te falar, você é uma ilha destinada a morrer sozinho, sem gente até para acompanhar no seu velório. Eu quero perguntar hoje, qual é o legado que você vai deixar? Qual é a herança que você vai deixar? A história que você vai deixar? Será que você vai estar aqui na terra só para comer, beber, dormir, fazer conta, pagar conta, ganhar dinheiro? É só isso, irmão, não vale a pena não.
Vai chegar como Salomão, não vale a pena, tudo é vaidade, vaidade das vaidades. Teve 1000 mulheres, irmãos, uma mulher já é uma bênção, mas 1000 mulheres, eu não sei, esse homem se perdeu feio. Foi ou não foi? Os irmãos estão entendendo o que eu estou? Minha mulher é uma bênção, mas, oh glória a Deus. Agora, tem uns muçulmanos que tem 4 mulheres comum lá. Pastora, chega lá, gente na igreja com 2, 3 mulheres. Nós tínhamos um aluno lá, que o pai dele, pastor de igreja evangélica, 4 mulheres. A igreja dele já era cheia com a família dele. As mulheres, os filhos, né, os parentes das mulheres. 4 mulheres, comum isso lá. Mas o que eu quero te falar aqui é que Deus ensina os princípios para você viver de maneira vitoriosa o seu casamento. Verdade. As suas finanças, o seu crescimento espiritual. Percebe, se você não aprender logo que a pessoa que Deus mais usa para isso acontecer é a sua autoridade espiritual, você não vai avançar, não vai crescer, não vai multiplicar, não vai cumprir propósito. Precisa aprender logo isso, igreja. Está me ouvindo, igreja? Amém. Com os ouvidos de ouvir, escute. Quem é a sua conexão espiritual para cima? Ah, mas ele tem um monte de falha. Mas você não tem, não? Será que alguém aqui não tem falha nenhuma? É claro que todos nós temos falha, mas a questão é a autoridade que ele está revestido para te abençoar, para te proteger, para ter olhos mais longe do que você tem. Ele enxerga mais alto. Você só vai aonde seus olhos enxergam. Já não percebeu isso, não? Então você precisa ter pessoas que têm olhos que enxergam mais longe, que vão te ajudar, que vão te cooperar, que vão pegar no seu pé, que vão te exortar, que vai te repreender. Ah, isso não, pastor. Ah, é? Então tá bom. Você sabe que na minha vida eu aprendo mais quando eu sou exortado, quando eu sou repreendido, do que quando eu sou elogiado. É claro. A alma minha gosta de elogio, passar a mãozinha na cabeça, isso é tão bom, né? E não sei o que é. Mas não. É quando a gente é exortado, disciplinado, às vezes, é que nós avançamos mais. Sabe o que o meu pastor... Eu tenho 2 pais espirituais. E glória a Deus por isso. Porque cedo, lá atrás, eu entendi. Eu não podia... O Joás entendeu essa lição, só que a postura dele foi errada, perto da sua autoridade. Chorou, se arrependeu, estava com remorso. Agora perdi, vou perder a minha autoridade espiritual, ele vai partir. E o meu pastor Wilson, sempre falou: você cresce. Você quer aprender o que ele falou? Amém. Lá em cima quer aprender? Amém. Você cresce 80% junto com alguém e 20% sozinho. 20% do seu crescimento é você e Deus. Deus e você. 80% é no caminho do discipulado. E eu cheguei um dia para ele e falei: mas da onde o pastor tirou esse número? Ele, sabe o que ele me falou? Não sei, mas eu sei que é assim. E eu provei isso na minha vida. Na minha vida. De fato, a gente cresce mais quando nós estamos conectados. Quem é o seu pai espiritual? Quem é a sua mãe espiritual? Quem é? Quando você está conectado para cima, Deus vai gerar para baixo. Deus vai gerar. O que você semeia para cima, você colhe para baixo. Você pode repetir esse princípio espiritual na sua vida? 1, 2, 3 e já. O que eu semeio para cima, colho para baixo. Você pode declarar isso mais alto para você não esquecer. 1, 2, 3 e já. O que eu semeio para cima, eu colho para baixo. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Mas Eliseu foi cortando o barato dele, cortando a conversa fiada. E vamos para o que você precisa aprender, Joás. Você é muito cabeçudo. Sabe como é que se chama cabeçudo lá na África? Suluacuma. Pergunta para o seu vizinho: você é um suluacuma? Tem gente que é cabeça dura. A palavra de Deus está sendo anunciada, ensinada, declarada, e ele não aprende.
Jeoás, você não aprendeu algumas coisas que já deveriam ter aprendido. Há quantos anos você já é rei em Israel? Olha lá no versículo 11. Olha o que diz o versículo 11 do capítulo anterior. Não, versículo 11 do mesmo capítulo. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão. Esse é o pai maligno. Jeroboão é um modelo errado, é o padrão de coração torto. Jeroboão, que foi um dos que dividiu o reino do norte com Roboão. Roboão era filho de Salomão. Jeroboão foi para Samaria, foi para o reino do norte e fez o que era mal. Olha o que fala: que fez pecar a Israel, porém andou neles. Você está vendo? Então, veja, Eliseu já foi no assunto. E aqui eu quero entrar no assunto. Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. Pergunta para o seu vizinho aí: cadê a sua arma? Arco e flecha eu não trouxe. Mas você trouxe a espada pelo menos? Você vem para o culto e não traz a Bíblia? Chupa! Sabe que lá a gente fala muito chupa. Fala para o seu vizinho: chupa. Se estivesse lá, vocês iam entender essa expressão. Né, Débora? Lembra do chipar? Cadê a sua espada? Cadê a sua ferramenta? Cadê os instrumentos que Deus te deu para você crescer, para você avançar? Toma, Jeoás, seu arco e flecha. Você está pensando o quê? Você acha que já entregou os pontos, que já acabou a sua jornada? Eu vou embora, mas você fica. Você fica, tem uma jornada ainda, tem um caminho a ser percorrido. Você ainda precisa combater o bom combate da fé. Você ainda precisa completar a carreira que Deus te chamou, Deus te escolheu. Deus tem coisas grandes para você. Você está me ouvindo? Deus está falando com você. Deus tem grandes coisas para você. Você precisa enxergar, você ainda não viu. Por isso que tem que andar com alguém que vê, que enxerga, que sabe do seu potencial, que vai possibilitar, abrindo portas para você desenvolver e avançar, de você investir nos talentos, nos dons, ou receber investimento. Pega o seu arco e flecha. O que você está fazendo? Pega o seu arco e flecha. Você acha que pode lutar sem arco e flecha? Não pode. Você precisa. Deus já te deu as ferramentas. Qual que foi a ferramenta de Davi na ocasião de Golias? Qual que foi a ferramenta de Davi na ocasião de Golias? Uma funda e pedras. Não era o que tinha à disposição. Joás tinha arco e flecha. Pega o que Deus já te deu e vai usar. Não fica procrastinando, não. Não fica demorando para responder. Não fica desanimado. Sabe qual é um grande problema do cristão atualmente? Ele vem para a igreja, conhece Jesus, tem uma experiência maravilhosa de conversão. Quantos tiveram? Dê um glória a Deus. Mas aí o tempo vai passando e acontece o que o pastor Jonas falou. Vai entrando na rotina, na mesmice, na familiaridade, no costume de vir ao culto. Eu sou crente mesmo, já separei, já me programei. Até líder da célula entra no costume de fazer a célula sem orar, sem passar a vida de Deus, sem explosão, sem fogo do alto. Sabe, acostuma. Tudo se acostuma, irmãos. Você entra no carro e você pensa: agora eu vou pôr a chave na ignição. Pus, entrou, é essa chave. Agora eu vou virar para a direita. E quando eu ouvir um barulhinho, está dando a partida. Agora eu tenho que voltar a soltar a chave. Senão ela solta a chave. Alguém pensa isso aqui quando dirige carro? É claro que não, já virou mecânico. Mas tem gente que quando passa a marcha, né? Você pensa que eu tenho que pôr pé esquerdo, pé direito, não sei o que, passa para aqui, para... Não pensa, porque virou mecânico. Já virou costume, rotina, hábito. Assim acontece com as coisas espirituais. E isso mata. Sabe como a Bíblia chama disso? Religiosidade. É o ofício religioso. Faz por fazer. Faz porque tem que fazer. Vem para o culto porque tem que vir. Vai para a célula porque tem que ir para a célula. Porque afinal de contas, né, pastor? Nós somos uma igreja em célula. Não! Livre-se disso! Aleluia.
Há algo no seu coração que Deus estabeleceu. Verdade, Deus. Isso tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se você perder o foco disso, como Joás parecia que estava perdendo, pronto, vai desanimar, vai parar, vai ficar frio, vai ficar indiferente. Irmãos, que Deus nos livre de crentes frios. Pior que frio é o morno, porque Jesus fala lá, ou você é quente ou você é frio, porque o morno ele é vomitado, ou você ajuda ou você espalha, ou você é de Jesus ou você é contra, ou você vai ou você fica. Quem fica recua. Percebeu? Na vida cristã é assim. Quem fica para, recua, retrocede. Nós não somos daqueles que retrocedem. Aleluia! Você é daquele que foi chamado a grandes coisas, meu irmão, minha irmã. Foi. Mas eu não estou vendo. Começa a aprender os princípios que parece que ainda você não aprendeu. Começa a aprender. Pega seu arco e flecha. Fala para o seu vizinho, já pegou? Está aí com você? Pega seu arco e flecha. E Eliseu lhe disse, então disse o rei, disse o profeta ao rei, põe a tua mão sobre o arco, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ela a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Sabe o que está acontecendo aqui? De fato, Joás tinha alguns princípios. Ele conhecia a palavra de Deus, a vontade de Deus. Ele sabia do que é que estava investido o profeta, a autoridade que o profeta continha, os ensinos, os princípios, aquilo que ele precisava aprender. E de fato ele obedeceu, pôs a sua mão sobre o arco, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Sabe o que isso fala? Cobertura. Você não está sozinho. Aleluia. Você não está sozinho. Aleluia. Talvez há esse sentimento de abandono. Ninguém me ama, ninguém me aceita, ninguém me valoriza. Mas Deus te valoriza. Verdade. Deus te ama, isso é suficiente. Isso basta. Mesmo que o líder de célula fale a seu respeito, faz a sua parte. Depois não vai chorar como Joás, não. Põe a sua mão no ar e deixa ele ser autoridade, com todas as deficiências que ele tem. Não tem problema, eu vou dar a resposta certa. Davi deu a resposta certa com Saul. Saul era um maníaco, era um louco, era um desvairado, ele era um maluco, queria matar Davi. Mas olha, Davi, não tocarei no ungido do Senhor. Uau! Fala uau comigo. Ei, irmão, vocês não têm ideia da revelação que Davi tinha da autoridade e submissão. Não tocarei no ungido do Senhor, só de tocar na orla da veste de Saul, o coração dele lhe estremeceu. Uai, o que eu estou fazendo? Eu que estou sendo mais maluco do que Saul, eu que estou fazendo uma grande besteira aqui. Logo recuou, logo se afastou, logo já se posicionou. Saul é minha autoridade, eu não tocarei no ungido do Senhor. Ele é minha autoridade, não importa o que ele faça, eu devo submissão a ele. Foi aprovado, cresceu. Saul ficou, ele avançou. Saul morreu fora do propósito. Davi cresceu e cumpriu o propósito de Deus. Quantos querem cumprir o propósito de Deus? O rei obedeceu, pegou o arco e a flecha, pôs a mão no seu arco e flecha, e o profeta colocou a mão sobre ele. Eu quero te falar, esta igreja está com as mãos das suas autoridades sobre sua vida. Sabia disso? Mas eu não estou vendo isso. Esse é o seu problema. Você quer ver com o seu óculos sujo de mágoa, de crítica, de julgamentos. Eu faria melhor. Se eu fosse líder, eu faria melhor. Mas você ainda não é. Então se torna. Oh, aleluia.
Quem que está impedindo de você se tornar livre? Você percebe que são os seus próprios olhos, é o seu próprio óculos. Pergunta para o seu vizinho, que óculos que você está usando? É o óculos do amor que tudo suporta, tudo tolera, tudo sofre, tudo espera? Ou é o óculos, eu faço melhor, eu sei mais, esses não sabem nada, esse o quê? Lá na nossa igreja, a gente é conhecida como igreja dos miúdos, né? Muito jovem, muita criança. Aí chega o papá, chega o mais adulto, esse miúdo vai me ensinar aqui, pá. E aí, isso bloqueia. Graças a Deus, hoje Deus está levantando já mais adultos, está levantando os nativos com autoridade. Mas sabe, isso é algo que prende a sua vida. Prende a sua vida de uma tal maneira que você não rompe, não cresce, não avança. Por quê? Porque tem que ser do seu estilo. Não é do seu estilo, não é da sua maneira, não é da sua vontade. É do estilo de Deus, da maneira de Deus e da vontade de Deus. Mesmo que haja erros, o erro vem da parte do homem, mas todo erro é um teste. O erro do líder é o teste do liderado. Você pode repetir esse princípio comigo? O erro do líder é o teste do liderado. Quantos querem ser aprovados aqui? Amém. Agora, você analisa e avalia as atitudes, as falas, as colocações, os comportamentos de quem estão acima de você. Mas e você? Eu quero convidar você a mudar de postura hoje. Mudar de postura hoje e avançar. Porque você vai ficando para trás com esse óculos errado. Esse é um coração torto, um coração errado, uma motivação espúria que segura você. Deus quer te promover. Deus quer que você avance. Deus dá todas as oportunidades para isso acontecer. Olha a igreja que você está, para você crescer, para você avançar. Quantos ainda resistem se tornar líderes? Por quê? Porque é cheio de picuinha, está cheio de restrição, cheio de não, isso não sei o que, então não sei o que, e aí vai ficando para trás. Para disso, você foi feito para crescer, você foi feito para avançar, você foi feito para gerar filhos e filhas espirituais. Glória a Deus. Como é que você vai chegar para o céu? Vai chegar de mãos vazias. Quem é que você gerou? Como é que você vai gerar se você não é gerado por alguém? Você precisa primeiro ser gerado por alguém, ter um pai e mãe espiritual, para depois você se tornar pai e mãe espiritual. E gerar, você vai chegar para o céu com quantos filhos? 1, 2, 3? Quantos você ganhou esse ano? Quantos você ganhou desde que é crente? Cadê seus filhos espirituais? Cadê aqueles que você cuida? É boca de Deus, fala na vida dele. É Paulo na vida dele. Você tem um Paulo e você se torna um Paulo na vida dele. Cadê? Quem são seu Pedro, Tiago e João? Todos têm que ter um Pedro, Tiago e João. Eu tenho meu Pedro, Tiago e João lá em Beira. Estou deixando os 3 lá. E vou gerar outros. Quando eu cheguei aqui, meu Pedro, Tiago e João já foi se encontrar comigo. Nós almoçamos lá e já festejamos, e já perguntei. Que alegria, filho, para todo canto. Quando eu for para Guaratinguetá, eu vou achar o meu Pedro, Tiago e João lá também. Cadê o seu Pedro, Tiago e João? Os irmãos estão a entender o que eu estou a dizer? Pega seu arco e flecha. Põe a mão neles. Não fica desarmado, não. Não fica achando que tem que ser da sua maneira, não. Deus tem a maneira dele, já está estabelecida. Jesus deu o exemplo. Jesus deu o exemplo. Por que você quer viver diferente daquilo que Jesus viveu? Os irmãos estão a perceber? Faz sentido o que eu estou a falar? Então, peraí. Se você está fora do que eu estou a dizer, do que nós estamos lendo, tem alguma coisa errada. E é isso que explica talvez um ano infrutífero. Talvez até você ganhou dinheiro, talvez até você comprou um carro, talvez você reformou a sua casa, e não sei o que, mas isso tudo não conta. O que vai contar é com quem você vai chegar no céu. As coroas, as pedras, as pérolas na coroa da vida aqui. Paulo falou.
eu já estou pronto para ser oferecido como libação. Uau! Depois que ele falou, combati o meu combate, completei a carreira. Mas 2 versículos depois, você sabe o que ele fala? Demas abandonou o caminho do Senhor. Por quê? Amou o presente século. Talvez esse seja o seu problema. Ama o presente século, ama o trabalho, ama o dinheiro, ama a reputação, ama as coisas próprias, seus projetos pessoais, enquanto que Deus tem tanto para te dar, tanto para te abençoar. Não, você fica orbitando em torno de você e os seus problemas, você e as suas questões, você e as suas picuinhas. Deus quer te livrar de todas as suas picuinhas. Deus quer te sarar, Deus quer te curar. Por isso a importância do corpo para cura, para libertação, para ajuda, para cooperar no seu crescimento, cooperar no seu avanço. Não resiste, irmão. Deita fora é a maneira de, lá que ele fala de jogar fora. Deita fora o óculos errado, o óculos sujo, troca de óculos. Eu vou no oculista, vim com o propósito de ir no oculista. Esse óculos meu está embaçado. Mas e o óculos seu? Como está o seu óculos? Como está o seu coração? Vamos fazer uma avaliação enquanto nós continuamos a palavra do Senhor. Então o rei disse ao rei, versículo 17, e disse: abre a janela para o oriente. Esse é outro problema. Tem gente que fica no quarto fechado sem abrir a janela. Não enxerga o alvo, não enxerga o horizonte, não enxerga aquilo que Deus tem preparado para ele. Abre a janela para o oriente. O oriente fala aonde o alvo, o inimigo está. Quando Abraão chegou para Ló, falou: escolhe onde você quer ir. Você quer ir para o oriente, eu vou para o ocidente. Se você quer ir para o ocidente, eu vou para o oriente. Ele escolheu exatamente o oriente, onde está Sodoma e Gomorra. Isso aponta para os nossos inimigos. Quais são os nossos inimigos, igreja? Carne, diabo e o mundo. Esses são os nossos 3 inimigos. Você só vai ter vitória em todas as áreas da sua vida se você vencer esses 3 inimigos. Se você não aprender a vencer esses 3 inimigos, infelizmente você vai ser um crente derrotado. E vai apresentar o que naquele dia? O que o profeta está ensinando para o rei: aprende a vencer os seus inimigos. Abra a janela e ataque os seus inimigos. Os seus inimigos vêm do Oriente. Lá estão os seus inimigos. Então, abra a janela. Em outras palavras, enxerga o alvo. Enxerga o alvo. Nós somos uma igreja de propósito, irmãos. Nós que eu me sinto da igreja também. Comunidade dos discípulos, amém? Olha o nome, hein? Comunidade dos discípulos. Mas cadê esses discípulos? Você vir num culto não te faz um discípulo. Ei! Você ir para uma célula, isso não é suficiente. Você precisa ter o seu discipulador que fala da sua vida, pega no seu pé. Você está chegando atrasado, meu irmão. Não podia chegar mais cedo. Eu fiquei admirado aqui. Pastor, eu preciso ser seu discípulo. Porque aqui, cheguei, estava todo mundo aqui, já estava cheia a igreja. Lá não consegui ainda fazer discípulos que chegam na hora. Mas cadê o seu discipulador? Abra a janela para o Oriente. Enxerga o alvo. Enxerga os inimigos que você precisa derrotar, mas você não está sozinho, não. Já pus a mão sobre você. Você tem gente que vai lutar a sua luta. A sua luta é a luta do seu líder, do seu discipulador, do seu pastor, das pessoas que te amam. Ah, mas não me ama não, mas você também não deixa ser amado. Você precisa, sabe, esse negócio. Nós somos cheios de reivindicações, cheios de questões que estão lá dentro. É um vulcãozinho. Tem ou não tem esse vulcãozinho dentro de você? Ele entra em erupção rapidamente, quando alguém faz algo que você não gosta, ou fala algo que você não suporta, não quer ouvir, não aceita, e aí aquele vulcão entra em erupção e faz você reagir do jeito que você tem reagido. Mês após mês, ano após ano. Deus quer mudar isso. Aleluia! Deus quer mudar. Deus quer te dar algo que ainda você
não conquistou. Por isso o profeta fala: abra a janela, sai da escuridão, tira esse óculos errado, esse óculos sujo, e alinha o seu coração, começa a alinhar, começa a fazer o que o rei Joás fez. Ele começou muito bem, só que infelizmente terminou mal. Então, e o profeta falou: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira. Tudo tem sentido, irmãos. Nada é neutro. Nada é neutro. Eu acho que você não ouviu bem o que eu falei. Nada é neutro. Tudo tem consequência. Tudo tem implicação. Todas as suas atitudes ou falta de atitudes. As suas respostas certas, erradas ou faltas de respostas. Tudo tem consequência. Então, o rei achou que ia para consolar o profeta, mas não. Ele tinha que sair de lá com uma grande lição. Atira a flecha. Atira. Não pensa que eu estou doente, não. Que eu estou te ensinando a você a caminhar, a você ser homem de Deus. Atira, se posicione, dê a resposta certa. Não fique preso aos seus sentimentos, às circunstâncias. Tire os olhos das circunstâncias, do natural. Tem muito crente sendo natural demais. Deus te fez para ser espiritual. Deus te fez para as coisas sobrenaturais. Não é para as coisas naturais, não. Irmãos, as coisas naturais dá fastio. Você deveria ter enjoo das coisas naturais. Deveria ter uma aspiração pelas coisas espirituais, as coisas nobres, as coisas divinas, as coisas do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Meu Pai trabalha e eu trabalho também. Oh, aleluia. Sabe, isso deveria ser o seu coração, a sua ânsia. Como a corça anseia pelas águas, assim tem sede a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo, o Deus que me traz refrigério. Você está com problema, está com aflição, está com tribulação? Conecte-se a Deus rápido e logo vai receber refrigério, refúgio, consolo, força e fortaleza. Vai poder dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Eu não podia, eu estava fracassado, eu tinha perdido, errado, pecado, mas depois que Deus veio me consolar, veio me corrigir, veio me perdoar, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estava triste, eu estava angustiado, mas depois que eu fui na fonte, a alegria do Senhor é a minha força. Sabe, eu estou com medo, eu não sei o que eu fazer, qual decisão que eu... Aí quando eu vou para a fonte, o que está em mim é maior do que o que está no mundo. O Senhor vai me dar vitória. Ele é a minha frente, a minha retaguarda, a minha cobertura, a minha plataforma. Ele é meu rochedo, Ele é a minha rocha. Ele é meu refúgio, meu refrigério. Ele é a minha força e minha fortaleza. Aprendeu. Sabe, teve época na minha vida que eu corria para o meu líder, corria para o meu pastor. Estou com esse problema. Mas depois eu fui aprendendo, fui crescendo e fui me conectando direto ao Senhor. Mas tinha coisas que ainda precisavam que meu líder acompanhasse. Eu ia lá sem problema. Vou lá até hoje. O que eu estou falando para vocês é o princípio que eu aprendi, e que você, quanto mais cedo aprender, mais cedo você vai estar no caminho. Aleluia. Mais cedo você vai estar encaixado. Pergunta para o seu irmão: você está desencaixado ainda? Fala para ele: chegou a hora de se encaixar. Agora fala para ele: rápido. Fala para ele: chapo. Chapo é o rápido lá de Moçambique. Não é pangono não. Pangono é devagar. Pouco. Lá tudo é pouco. E eu falo: não, nós estamos aqui porque Deus tem pressa. É chapo, irmão. Ou pangono. Padoco ou pangono. São expressões usadas para... Tá certo, não importa se é devagar ou se é rápido. Simplesmente vai. Aleluia. Avança. Verdade. No seu ritmo, na sua velocidade. Mas não para não. Insista, persista, não desista. Insista,
persista, não desista. Insista, persista, não desista. Insista, persista. Essa é a melhor definição de perseverança. Insistir, persistir, não desistir. É a melhor definição. Não para não. Parou. Eu sempre falo, é melhor morrer tentando do que um dia parar. Porque como você parar, como é que você sabe que ia chegar lá? É ou não é? É melhor morrer tentando do que um dia você desistir, um dia você parar. Deus te chamou para você chegar até o fim. Aleluia. Até o fim. Por isso o profeta falou, atira. E ele atirou. E sabe o que o profeta falou? Ensinou um dos princípios mais tremendos desse trecho. O que você fez agora? Rei, presta atenção. A flecha que você atirou é a flecha do livramento do Senhor. O profeta falou, a flecha do livramento do Senhor, aprende, rei Joás, é a flecha do livramento contra os seus. Em outras palavras, essa é a flecha da vitória. Quantos querem a flecha da vitória? Hoje Deus vai te dar as flechas da vitória. Hoje você vai sair daqui com a sua aljava cheia de flechas. A flecha da vitória, a flecha da conquista, a flecha da restauração, a flecha da prosperidade, a flecha da alegria, a flecha do seu casamento feliz, saudável, a flecha dos seus filhos no caminho do Senhor. Quantos querem a flecha do livramento do Senhor? Quantos querem? Talvez você está em grande angústia, precisando tomar decisão. Deus está te dando hoje a flecha do livramento do Senhor, a flecha do avanço do Senhor, a flecha da vitória do Senhor. Feche os seus olhos, erga a sua mão. Fecha a sua mão em punho, segurando as flechas, está na sua mão. Começa a tomar posse, começa a tomar posse. Declara em voz alta. Essa é a flecha da vitória. Eu não abro mão, eu tomo posse. Eu estou disposto a atirar. Eu vou me posicionar. Eu vou dar a resposta certa. Eu vou ser determinado nessa manhã. Eu não vou aceitar mais procrastinação. Eu não vou aceitar mais adiar a decisão que eu preciso tomar. Eu vou tomar a decisão de atirar essa flecha em nome do Senhor Jesus, aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Você já recebeu a vitória. É assim que toma posse. É assim, nós agimos pela fé. É pela fé. As coisas acontecem antes, irmãos, não é depois não. E se eu atirar e não acertar esse é o problema. E se fala para o seu irmão, deixa o e se para lá. Joga fora o e se. Toda incredulidade, toda dúvida, deita fora. Faz assim com a mão, deita fora em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Essa é a flecha do livramento. É a flecha da vitória contra os seus inimigos. Tá? Você ainda que está no vício, Deus quer te dar vitória. Já te deu vitória. Falta você tomar posse. Sai daqui com a flecha. Sai daqui com a flecha na mão e atira. Não, sai daqui com a flecha atirada. Amém? Vamos sair daqui com a flecha atirada. E atirou. Ele atirou. E depois ele disse, essa é a flecha, esse é o ensinamento do texto de hoje. Essa é a flecha do livramento do Senhor. É a flecha do livramento contra os filhos, contra os seus inimigos, contra a carne, o mundo e o diabo. Porque ferirás os ciros em Afeca, até os consumir. Lá, naquele lugar difícil. Afeca é um lugar difícil, é um lugar de pedra, é um lugar de confronto, é um lugar de guerra, de luta, até os consumir, até você liquidar. Você está entendendo? Amém. Não, eu estou falando com o rei. Você está entendendo, rei Joás? Você está entendendo, rei Joás? Lá em Moçambique eu ia falar, você está entendendo, rei Joás? Você tem que atirar essa flecha até consumir. Essa é a minha última lição. A minha última lição na sua vida. Aprende. Entendeu, rei Joás? Parece que ele tinha entendido, mas no decorrer da história não entendeu. Suluacuma, cabeça dura. Cabeça dura. Sabe o que faz cabeça dura? Cabeça dura tem coração errado.
Cabeça dura tem óculos errado. Cabeça dura tem motivação errada. É tudo na base da reivindicação, da justiça própria, da força do braço. Por quê? Cabeça dura. E ele está tentando ensinar e não aprende. Disse mais. Agora, estamos chegando ao fim desse trecho. Disse mais. Daqui a pouco vamos atirar as flechas. Disse mais. Toma as flechas. Tomou. Irmãos, eu quero perguntar, com quantas flechas você acha que ele foi visitar o profeta? É rei, é guerreiro. É guerreiro ou não é? Fala para o seu vizinho, você é um guerreiro, irmão. Fala para a irmã, você é uma guerreira. Você não é só adorador, não. Tá? Nós somos adoradores e guerreiros. Amém? Deus já te deu a armadura completa. Toda a armadura. Deu o capacete para proteger a mente, deu a couraça para proteger o coração, deu o cinturão da verdade para manter você firme, ereto, firme e avançando, deu as sandálias do anúncio do evangelho, deu o escudo da fé para você vencer os dardos do diabo e deu a espada do Espírito. Deus está te dando nessa noite as flechas e o arco. Toma a flecha e o arco. Quero perguntar, quantas flechas o rei tinha naquela ocasião? Quantas? Não é possível que alguém que está com arco e flecha, o instrumento de defesa e de ataque dele, só anda com 2, 3 flechas. Não é possível, irmão. Aljava, no estudo que é feito, pelo menos tinha no mínimo 6, até 12. Tinha aljavas com 15 flechas, irmão. Às vezes tinha aljava dupla, ele de um lado e do outro. Por quê? Porque é ali que ele ia vencer os inimigos. Então, o rei, o profeta falou para ele: toma as flechas. E é o que eu vou fazer. Vocês deixam fazer isso? Então dá licença aqui, pastor. Vou pegar meu arco e minha flecha. Aleluia. Você sabe que eu ainda não usei isso aqui. Eu vou usar aqui agora. Não, mas fica tranquilo, eu não vou atirar contra você. E eu tive, faz umas 3 semanas, um mês, estivemos no Zimbábue, e estava lá no trânsito um homem vendendo arco e flecha. Logo eu lembrei dessa palavra, falando, não, eu quero. Quanto é? A maior era $10. Não, mas essa pequena é $5. Pode me dar. Eu apanhei. Você só trouxe uma, pastor? Só trouxe uma. Poxa. Mas espiritualmente Deus já te deu. Olha aqui, ó. Toma o seu arco e flecha. Toma o seu arco e flecha. Você não pode andar desarmado. Você está me ouvindo? Toma o seu arco e flecha. E o rei tomou o seu arco e tomou as suas flechas. E depois, então, é assim. Fica tranquilo que eu não vou atirar. Toma suas flechas e tomou. Então disse ao rei: fere a terra. Já abriu a janela, já enxergou os alvos, já entendeu que precisa liquidar a carne, o diabo, o mundo, já entendeu que precisa andar submisso à autoridade, já entendeu que precisa praticar a palavra, obedecer. Agora atira! Fere a terra! Põe em prática o que você está sendo ensinado. Não procrastina mais, não perde mais tempo, faz o que tem que ser feito, faz o que tem que ser feito, faz o que tem que ser feito. Então ele fez, tomou, depois o profeta falou: fere a terra, e ele feriu quantas vezes? 3 vezes. Aí pegou a outra flecha. Aí pegou a outra flecha. Pergunta: ele usou todas as flechas? Não. Era para usar? Esse é o problema nosso. A gente acha que vir no culto resolve o nosso problema. A gente acha que ir numa célula, liderar uma célula, resolve. Não, irmão. Tem que atacar as suas flechas até ferir o inimigo, até liquidar. Quando é que nós vamos ferir os nossos inimigos? Quando chegar a hora da nossa partida. Enquanto não chegar, você tem que pegar seu arco e flecha e atirar contra o seu inimigo. Atira, porque é o Senhor que vai dar a vitória.
A sua parte é atirar. Deus vai se incumbir de matar. Você acha, irmãos, quem matou Golias? Foi Deus. Mas Davi atirou a pedra na funda. E foi na primeira pedra. Quantos querem acertar na primeira flecha? Basta fazer o que tem que ser feito. Basta obedecer. Por quê? Porque Deus vai dar a vitória. A vitória é do Senhor. A flecha é o livramento do Senhor. A flecha é a vitória do Senhor na sua vida. Aleluia. Portanto, a sua parte é atirar. Aqui eu quero, bom, só para terminar a história aqui. Então o homem de Deus, ele atirou só 3 vezes. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes, pelo menos, deverias ter ferido a terra, deverias ter atirado a terra. Então você, por conta disso, seu suluacuma, cabeça dura, ferirás os sírios. Isso levaria você a ferir os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Se você ler a história, você vai ver que ele não venceu os inimigos, não derrotou. Os sírios, ele derrotou só 3 vezes. Depois os sírios vieram e foram grandes inimigos do povo, do reinado de Israel. Eu quero atirar a flecha com você. Quero terminar o meu tempo aqui atirando a flecha com você. Você sabe, existe um princípio aqui espiritual no arco e na flecha. Alguém pode atirar a flecha sem o arco? Pode até ser, mas o alcance é mínimo, certo? E a possibilidade de matar o inimigo é mínima, se for só com a mão. É ou não é? Mas toda flecha requer um arco. Agora, perceba esse instrumento impressionante. O homem que inventou isso, eu vou te falar. Todo arco é um instrumento que deve ser mantido com você. Olha uma das características. Jamais ele vai sair de você, do seu corpo. É ou não é, irmãos? Amém. Você vai atirar o arco? Não. Vai atirar a flecha. Então, o arco diz respeito a você. São princípios que falam da sua resposta dentro de você. Não é fora. A flecha não. A flecha é lançada para fora. Mas o arco, você sempre puxa para dentro. O arco sempre você puxa, o aro do arco, retesamento é sempre para dentro de você. Isso fala de princípios espirituais. Eu quero atirar a flecha nessa manhã. Quem quer atirar a flecha comigo? Só que nós vamos usar sempre o arco e a flecha. E eu escolhi aqui 6 flechas. Poderia ter escolhido mais. Poderia até ter escolhido 5. Mas eu quero terminar com você, usando essas 6 flechas, para você sair daqui. Essa flecha eu tenho usado. Essa flecha eu não tenho usado. Essa flecha está longe de mim. Eu nem sei onde está. Parece que eu perdi essa flecha. Nessa noite Deus vai te dar essa flecha. Aleluia. Deus vai te dar essa flecha. 6 flechas que vão mudar a sua vida. 6 flechas que vão levar você a ferir os seus inimigos, conquistar a terra que outrora os inimigos possuiu, conquistou. 6 flechas que vão determinar o melhor ano da sua vida em 2015. 6 flechas que você vai avaliar. Meu ano não foi melhor porque essa flecha eu deixei na minha aljava. Não usei essa flecha, não retesei o arco. Quantos querem usar as 6 flechas nessa manhã? Então, presta atenção. O arco fala de quê? O arco fala de quê? Fala da minha atitude, do meu coração. É a parte interna. E a flecha é a parte externa. O arco fala do interior. A flecha fala do exterior. Sempre assim, o exterior só vai acontecer, todo princípio espiritual assim, se o interior primeiro acontecer.
O interior é base do exterior. É como o fundamento que ninguém vê e o prédio que é construído. O prédio é como uma flecha, mas o fundamento é o arco. Diga, eu quero usar devidamente o arco e a flecha. Cada flecha tem que ser usada pelo arco. O arco vai falar para você da sua questão pessoal. A flecha vai falar da questão coletiva. O arco vai falar do fruto interno. A flecha vai falar do fruto externo. O arco vai falar do caráter que você tem que ter. A flecha vai falar do testemunho que você tem que dar. Aleluia. O arco vai falar da transformação da alma que você está vendo nos cursos que foram anunciados aqui. Amém. Você já fez todos os cursos da igreja? Ainda não? Está esperando o quê? Será que você é tão sábio que sabe tudo? Conhece tudo? Então, transformação da alma fala do arco. E fora a admiração que você vai angariar, vai cair na graça do povo, fala da flecha. Os irmãos estão a perceber o efeito do arco e da flecha? Primeiro, arco e flecha. Oração e ação. Aleluia. Oração é o arco ou a flecha? Oração é o arco ou a flecha? O arco, é claro. Eu preciso orar e muito. E a minha atitude é a flecha. Eu vou agir aquilo que eu orei. Verdade. Sabe por que muita gente não avança? Porque não ora. Faz as coisas naturalmente. Toma a decisão por si. Orar. Eu sempre, quando falo de oração, eu pergunto para a igreja: como é que você define oração? A maior parte fala, falar com Deus. Mas na verdade a melhor definição é ouvir de Deus. Tem muita gente que ora, mas não ouve de Deus. Porque fala. E aí quando Deus vai falar, pronto, ele vira a costa e vai agir. E vai fazer besteira. Por quê? Porque não ouviu de Deus. Faz só o que Deus mandar. Se Deus não mandou, espera. E continua orando, espera. E continua orando, espera. E continua orando. Mas quando ele falar, faz. Tem gente aqui que Deus já falou faz tempo, mas não fez, não atirou a flecha ainda. Chegou a hora. Está esperando o quê? Mas e se eu errar? Isso é problema de Deus. Atira a flecha. Atira a flecha. Atira a flecha. Seja Maria e seja Marta. Maria é o arco. Marta é a flecha. Quantos querem ser Maria e Marta? Não seja mais Marta que Maria, não. Também não seja mais Maria do que Marta, não. Só fica orando e não age. Os irmãos estão a perceber? Amém. Arco e flecha. Ora, tem comunhão com Deus. Depois vai fazer o que Deus falou. Vai fazer o que Deus orientou. Vai fazer o que Deus ensinou na oração. Você conversa com Deus, ouve de Deus e põe em prática. É ouvinte obediente. Quantos querem ser ouvinte obediente? Amém. Pergunta para o seu irmão: você é um ouvinte obediente? Ouvinte é o arco, obediente é a flecha. Obedecer, põe em prática, cumprir, ouvir e cumprir. No meio, lá em Deuteronômio fala guardar. Ouvir, guardar e cumprir. Ouvir, guardar e cumprir. Vamos fazer o gesto como as crianças fazem? Ouvir, guardar, cumprir. Ouvir e guardar é o arco. Cumprir é a flecha. Obedecer é a flecha. Charles Finney falava que você ora como se tudo dependesse de Deus. Mas ora, não é 5 minutos não. Se você não tem vida de oração, você não tem vida de Deus. Eu vou repetir de novo: se você não tem vida de oração, não existe vida de Deus, não existe mover de Deus. Quem não está acostumado com vida de oração, não está acostumado com mover de Deus. Verdade. Não está. Antes de ter mover poder de Deus, tem quarto, tem intimidade. A intimidade gera um fruto, gera um filho. É ou não é, irmãos? Amém. Não é lá no quarto, na intimidade, na comunhão, no desfrute do Senhor, ali face a face com o Senhor. É ou não é? Amém. Se você não entregar o melhor tempo do seu dia para o Senhor, o diabo vai ter o melhor do seu dia. O diabo vai ter o melhor do seu dia.
Você dá o tempo para o trabalho, dá o tempo para banheiro, para tomar banho, para comer, para tanta coisa, mas e o tempo do Senhor? Cadê o arco? Como é que vai lançar a flecha da ação, da atitude, da resposta que o Senhor espera, se não tiver esse tempo de qualidade com o Senhor? A igreja está ouvindo? Quantos querem a flecha da oração e da ação? Dentro da palavra oração tem a palavra ação. Isso eu preguei a última vez que estive aqui. Os irmãos lembram? Coração, oração, ração e ação. Dentro da oração está a ação. Irmãos, quer melhor exemplo que Jesus? Jesus era Deus, é Deus, não precisava orar não. É ou não é? Mas se ele, o Filho de Deus vivo, orou como orou, você pega a Bíblia, você vai ver, ele passava noites orando. Ele, ao amanhecer, os discípulos acordaram, cadê Jesus? Cadê Jesus? Estava lá no monte a orar. Imagina você e eu. Imagina você e eu. Ah, não dá tempo de orar. Mentira, é que você não priorizou a oração. Verdade. Acorda mais cedo. Ou você ama mais a cama do que o Senhor? Ama mais o trabalho do que o Senhor? Arco, oração, ação, aí você pode agir. Aí Deus está com você. Deus, olha os grandes exemplos de homens de oração, Moisés e Davi, como foram usados por Deus. Moisés, face a face com o Senhor. Eu brinquei da última vez, não é face a book não, é face a face com o Senhor. Olha, você quer ver o quanto, se a pessoa é de oração, não é? Vê quanto tempo ela dá para o Facebook, vê quanto tempo ela dá para oração. É só ver. Isso define se a pessoa é vitoriosa ou não, porque isso faz parte da flecha da vitória do Senhor. Quantos vão atirar essa flecha? Diga, a partir de hoje, vou dedicar mais tempo com o Senhor. Vou desfrutar da presença gloriosa do Senhor. Amém? Não tem presença gloriosa no coletivo se antes no individual você não teve. Os irmãos perceberam o que eu estou a falar? Amém? Primeira, arco e flecha. Oração, preciso correr que meu tempo está acabando. Segunda, quantos querem a segunda flecha? Amém. Jejum e doação. Pastor, o que jejum tem a ver com doação com jejum? Bom, eu não preciso te falar que jejum tem muito a ver com oração. Aliás, jejuar sem orar é fazer dieta. E eu fico impressionado, irmãos, como os irmãos têm disposição de fazer dieta, mas não têm disposição de jejuar. Impressionante. Não gosta de jejuar. Aliás, se a carne gostasse, pode vir aqui no meu lugar, já continua pregando. Se alguém... Porque que carne que gosta de jejum? Claro que não gosta. Mas o jejum tem... Irmãos, o poder do jejum é impressionante. Eu sou magro, sempre fui magro. E eu sempre pensava assim: ah, se eu jejuar, eu vou assumir. Ei, irmãos, que besteira, olha como o diabo é. Você sabe, lá atrás, quando eu aprendi a jejuar, que poder, que força, que manifestação da presença, da glória, da palavra, do Espírito de Deus na minha vida. Há áreas na sua vida que eu quero te falar como homem de Deus. Você só vai conseguir vencer através de oração e jejum. Jesus foi muito claro: a casta de demônios que só sai com oração e jejum. Mas os seus discípulos, você não jejua, Senhor, seus discípulos não jejuam. Haverá o dia que o noivo vai sair, vai ser deixado, e aí eles jejuarão. Mas quem que falou que Jesus não jejuou? 40 dias e 40 noites antes de começar o ministério. Jesus jejuou sim. Ele, sendo Deus, jejuou. Imagina você e eu. Você tem que ter essa prática semanal de jejum, como a oração tem que ser diária. Ou então às vezes até diária, tirando pequenas coisas que a carne te agrada, que necessariamente não são pecaminosas, mas que são sacrifícios que vão me ajudar a me doar mais. Jejum tem a ver com arco. Doação, entrega, consagração tem a ver com a flecha. Sabe, o verdadeiro jejum está lá em Isaías 58.
Verdadeiro jejum não é só passar fome, não. Verdadeiro jejum é quebrar as correntes da impiedade, da malignidade, dos vícios, das coisas erradas. E o quê? E a partir desse sacrifício, dessa renúncia, Deus te usar para alimentar os pobres, para pregar o evangelho, para gerar discípulos. Quantos querem essa flecha? Por que muita gente ainda não faz isso? Não consegue se doar, praticar o jejum de Isaías 58, depois lá em casa você vai ler. Porque não conseguiu o arco do jejum, a prática pessoal do jejum. Você só vai ter resultado, ou seja, só vai atirar a flecha. Deus vai te usar em doação, em homem consagrado, uma mulher entregue a Deus, quando o arco estiver sendo praticado. Primeira flecha, oração de Jesus. Segunda flecha, doação. Você vai entender bem quando você lê Isaías 58. Eu não tenho muito tempo, eu preciso avançar, mas o que eu estou falando, irmãos, é da renúncia que Jesus fala. Quer ser meu discípulo? Renuncie a si mesmo. Se uma semente cair na terra e não morrer, ela fica o quê? Só. João 12, 24. Mas se ela morrer, ela produz muito. Jejum é uma morte. Jejum vai te ensinar as mortes diárias que você precisa ter, em várias ocasiões, em vários sentidos. O jejum vai te treinar para isso. Nós precisamos ser uma igreja de oração e de jejum. Amém, pastor Jonas? Amém. Me permite. Quando você, veja, eu estou usando 6 flechas, por enquanto só falei 2, mas é claro que tem outras flechas, mas tem flecha que você não pode deixar de atirar. Essa é uma delas. Você vai ver o poder de Deus através da... Irmãos, eu fico impressionado com o rei de Nínive. Jonas não queria obedecer a Deus, mas depois que a baleia cuspiu ele lá no local do propósito, ele foi lá anunciar que Deus iria julgar. Sabe o que o rei fez? Tomou um posicionamento, pegou o arco e a flecha e começou a jejuar. Animais, gado, cachorro, periquito, papagaio, crianças, jovem e adulto, todos jejuaram. Se o rei, um ímpio, decidiu jejuar, saia daqui com propósito. Saia daqui com propósito. Eu vou ser um homem de jejum. Eu não gosto de jejum, eu não sei jejuar, eu acho que isso não é para mim, isso é para não sei o que é. Não, eu vou mudar isso na minha vida. Isso vai ser um estilo de vida na minha vida. E Deus vai te dar graça de você ser grandemente usado na doação. Terceiro arco e flecha, palavra e evangelismo. Palavra para dentro. Você toma a palavra, você lê a palavra, você estuda a palavra e depois você é usado por Deus. Flecha. Por que muita gente não evangeliza? Eu vou falar o quê? Claro, não tem palavra, não guarda a palavra. Quem ama Jesus aqui nesse lugar? Amém. Quem ama Jesus lá em cima? Amém. Jesus falou: quem me ama, guarda as minhas palavras. Esse é o ato. Palavra. Você tem que ter palavra. Como pode ser crente e passar um ano inteiro sem ler a Bíblia? Suruacuma. É ou não é? Tem 1189. Você sabia que com 80 horas você lê a Bíblia toda? Lê assim, lê leitura normal. Se for leitura rápida, 70 horas. Esse ano lemos a Bíblia 3 vezes lá na beira, com todos os seminaristas. 3 vezes. Havia um desafio agora de ler a Bíblia pela 4ª vez. Mais um período de 70, 80 horas. Mas eu liberei os alunos por conta da quantidade. Mas 3 vezes. Você é crente há quantos anos? Há quantos anos? E a palavra do Senhor? Qual a importância que você dá? Você só vai falar aquilo que seu coração está cheio. Igreja, a igreja está aqui a me ouvir? Eu estou terminando. Usando a terceira flecha, faltam mais 3. Já falei 2 e eu estou na terceira. A terceira flecha é fundamental para a sua vida. Você tem que ser um homem cheio da palavra de Deus. Paulo fala em Colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Deus.
Sabe por que muita gente fala besteira? Porque passa mais tempo vendo novela do que na palavra. Mais tempo aí na internet do que na palavra. A palavra tem que ser tudo na sua vida. A palavra de Deus é de Deus, irmão. Não é de mais ninguém, veio de Deus. Se você lê 3 capítulos por dia, e no final de semana 4, você lê a Bíblia toda em um ano. A Bíblia toda em um ano não é difícil. 10, 15 minutos por dia. É ou não é, irmãos? Isso deve ser alvo agora. Sabe, alvos na sua vida, nós vamos passar agora o final do ano, vamos entregar, vamos agradecer a Deus tudo que Deus nos deu e vamos estabelecer novos alvos. Mas não deveria ser mais alvo da sua vida orar 15 minutos por dia, meia hora por dia, 1 hora por dia? Isso já deveria ser coisa resolvida na sua vida. É uma flecha que você não abre mão, é um arco que você usa constantemente. Palavra também, jejum também. Os irmãos estão a ouvir o que eu estou a dizer? E aí você vai gerar pela palavra de Deus os frutos da palavra. Vai pregar o evangelho. Crescer tem a ver com falar daquilo que Deus fez na sua vida. O que Deus fez na sua vida? A palavra que faz. É a palavra que faz. Então, quando você ouve, quando você estuda, quando você declara, quando você memoriza, você tem condição de ensinar, você tem condição de anunciar, você tem condição de profetizar. Quantos querem essa flecha? Amém. Fala assim, declara assim comigo: eu declaro que esta flecha jamais sairá da minha aljava. E hoje eu decido atirar a cada dia essa flecha. Há muitos anos atrás eu fiz um voto com Deus de nunca me deitar sem ter ido para a palavra. A minha esposa é testemunha. Teve ocasiões que eu estava na cama, hoje eu não lia a palavra, eu levantava, capotando de sono, eu levantava e ia para lá, para a palavra. Lá nós temos o hábito diariamente de separar o tempo da palavra, lá em Beira. Eu quero convidar você, para você ser um homem de vitória, uma mulher de vitória, a nunca mais abrir mão desse arco e dessa flecha. Primeiro arco e flecha, oração. Oração e oração. Segundo arco e flecha, jejum e doação. Terceiro arco e flecha, palavra e evangelismo. Quarto arco e flecha, ser discípulo e fazer discípulo. Ser discípulo fala de submissão. Mais uma vez, como é que você vai fazer discípulo, atirar a flecha de filhos, de gerar filhos, se você antes não for filho? Percebeu? O arco tem a ver com você ser filho de alguém. Filho de alguém, submeter. Eu já falei bem desse princípio, eu acho desnecessário a gente insistir, mas esse é o quarto arco e flecha, na minha ordem, né? A ordem que eu pus aqui: ser discípulo e fazer discípulo, submeter e exercer a autoridade. Você só vai poder exercer a autoridade se um dia você reconhecer a autoridade na sua vida. Amém, igreja? Amém. Sujeitar, servir, cuidar das pessoas, amar as pessoas, gerando filhos, né? O grande exemplo aqui que eu já dei, Davi e Saul. Quinto arco e flecha, estou terminando: paixão e compaixão. Paixão sua com o Senhor, vertical, você e Deus, Deus e você. E compaixão horizontal. As pessoas, sabe quem expressa o maior e o melhor nível de compaixão? Quem é absolutamente apaixonado pelo Senhor. Paixão, definição de paixão, pastor: fogo, fogo de Deus. Você se incendeia na presença de Deus. Aí quando você estiver na presença das pessoas, as pessoas veem você pegando fogo. Foi essa definição que John Wesley deu de um homem cheio do fogo de Deus. Quantos querem ser apaixonados pelo Senhor? Deus já sabia disso, que esse é um grande problema nosso. Por isso que ele fala: amarás ao Senhor teu Deus de
todo o vosso coração. Não é só de coração, não. É todo o vosso coração. Completamente apaixonado, entregue, intenso, fervoroso. Por que muita gente é frio? Parte para o Senhor, parte para a minha mulher, parte para a minha família, parte, claro, para o meu trabalho, para o dinheiro que eu ganho. Aí sobra o que para o Senhor? Deus, é claro, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não aceita concorrência. Ele é ciumento. Ele quer o seu coração 100%. Não é 99% não, irmão. 100%. O que é que tem dividido o seu coração? Isso que impede de você ser apaixonado. Irmãos, não importa se a pessoa é um fleumático ou é um melancólico, quando ele é apaixonado, a namorar a corte, né? Vamos falar de corte. A corte, ou a noiva dele, ou a esposa, vai saber que ele está apaixonado ou não. Vai ou não vai? O apaixonado não chega assim, eu te amo. Ele não chega assim. Chega, mesmo o fleuma dos maiores fleumas, não chega assim. Ele vai expressar o amor, a paixão, a dedicação, a vontade, a disposição de pagar o preço. Quando eu comecei, naquela época eu não sabia de corte, mas quando eu namorava a Lúcia lá em Guaratinguetá, todo dia eu subia quadras e mais quadras até a casa dela e depois voltava com muita alegria. Nunca foi longe, nunca foi quente. Por quê? Coração apaixonado. Quantos querem ser apaixonados pelo Senhor? Arco. Opa! Olha o arco. Arco da paixão. Você não vai cuidar das pessoas bem se você não deixar Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar. Ama o Senhor mais do que tudo, mais do que todos. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. Entregue-se a Ele completamente. Isso fala de paixão, de fogo. Isso fala de intensidade. Paulo fala: sede fervorosos de espírito. Quantos querem ser fervorosos de espírito? Tem irmão que você já vê a frieza dele, a indiferença dele, a timidez dele. Sabe, o maior tímido dos tímidos, quando ele for apaixonado, ele vence a timidez. Vence ou não vence? Os irmãos estão a ouvir? Ou os tímidos? Eu fui um grande tímido. Então, eu sei o que eu estou dizendo. Não importa o nível de timidez, de vergonha que você tem. Quando você está apaixonado, você faz loucura. Faz ou não faz? Faz loucura pela sua amada, ou pelo seu amado. Faz ou não faz, irmão? Assim tem que ser esse arco com o Senhor. Assim tem que ser esse arco com o Senhor. Eu quero ser um apaixonado. Esse ano eu não fui, mas eu quero renovar a minha entrega, o meu coração. Eu quero renovar, eu quero tomar desse arco na minha vida. Eu quero retesá-lo com toda a força que eu tiver, de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, de todo o meu pensamento, e ser apaixonado pelo Senhor. E isso vai expressar em compaixão. Aleluia. Vai expressar em frutos, vai expressar no exterior. A flecha vai ser atirada e ela vai ser alcançada, o alvo vai ser acertado. Talvez há muita gente estéril nessa igreja, estéril, não tem filhos, não tem filhas, porque falta paixão. Sabe, a paixão é no calor da paixão, da intimidade absoluta com o Senhor, que os filhos vão ser gerados. Verdade. Os filhos vão nascer. O seu ventre vai ser aberto e Deus vai te dar filhos espirituais, a começar pelos seus filhos naturais. O que adianta ter filhos naturais se não transformá-los em espirituais, se eles não nascerem de novo? Os papás e as mamães estão a me ouvir aqui o que eu estou a dizer. Começa a ganhar vidas para os seus filhos verem que você, para além de ser um pai natural, biológico, ou alguém que só traz comida em casa e não sei o que, é um pai espiritual que ama as vidas, que quer o bem mais importante, que é o bem da alma, que é o bem espiritual, que é levar cada pessoa para Jesus, que não é deixar perdê-las para o diabo, que é fazer com que sua família, sua casa, sua parentela, sua vizinhança, na escola, no trabalho, todos venham conhecer o Senhor Jesus. Está aí um homem apaixonado.
Está aí uma mulher apaixonada. Um homem apaixonado, uma mulher apaixonada não se conforma. Não se conforma. Não atira a flecha só 3 vezes, não. Está vendo aqui qual foi o problema de Joás? Atirou a flecha só 3 vezes. Não é só culto que resolve sua vida, não. Não é só não sei o que. Você tem que atirar pelo menos 5, 6 vezes até consumir o seu inimigo. Diga, eu quero. Diga, eu posso. Diga, eu vou conseguir. Nesta manhã, Deus vai estabelecer aquilo que eu preciso para a vitória do Senhor. Amém? Está aí, ó. Deus está te dando na sua mão. Aleluia. O último arco e flecha. Se eu for embora daqui e você pelo menos essa decidir usar, pelo menos essa eu não vou esquecer. Aleluia, eu vou me dar por satisfeito. Eu penso que eu consegui o alvo, porque esse arco e flecha é um arco e flecha que vai puxar todas as demais. E as que eu não falei ainda. Quantos querem a 6ª flecha? Amém. Quantos querem a 6ª flecha? Amém. Tem alguns que não levantaram a mão. Você não quer a 6ª? Já estou terminando, é a última. Amém. Sai daqui com ela, por Aleluia. favor. Quer que eu ajoelho? Eu ajoelho. Quer que eu planto bananeira aqui? Eu planto. Mas tem que sair daqui com esse arco e flecha. Amém? Amém. Você vai sair daqui com esse. O pastor não falou ainda. Está vendo? Esse é o seu problema. Você já quer saber as condições. Você já quer saber as condições. Diga assim comigo. Essa flecha é decisiva, determinante, absoluta na minha vida, no meu chamado, no meu ministério, na minha família, na minha profissão, no meu propósito. Quantos querem essa flecha? 6ª e última flecha. Arco e flecha. Liderar a si mesmo e liderar na casa de Deus. Ah, não, pastor, eu já sei o que o pastor falou. O pastor falou de liderar uma célula. É essa mesmo. Essa mesmo. Não, pastor, isso não. Está vendo? Não consegue liderar a si mesmo. Não consegue liderar a si mesmo. Não consegue entender que isso vai ser bom para a sua vida. Isso vai ser explosivo. Isso vai ser determinante. O problema de Joás, irmãos, é que ele só atirou 3 flechas. Eu faço tudo, pastor, menos liderar uma célula. Quem lidera na casa de Deus, Deus vai liderar todas as áreas da sua vida. Quem lidera na casa de Deus vai liderar no trabalho, vai liderar na escola, vai liderar lá em casa, vai liderar na parentela, vai liderar a si próprio. É assim, funciona assim. Quem cuida das coisas de Deus, Deus cuida das coisas dele, meu irmão. Mas você não, isso não é para mim. Não, eu não sei, eu estou despreparado. Não, eu sou tímido. Não, eu não consigo. Não, isso aí é para quem tem chamado. Mentira de Satanás. Eu estou numa igreja que está me chamando para ser ministro de Deus, sacerdote de Deus, rei consagrado para reinar. Você foi chamado para ser rei lá na sua casa, rei lá no trabalho, mas não quer ser rei dentro da igreja, não quer ser ministro dentro da casa de Deus, não quer ser ministro nas vidas que Deus quer te dar. Sua coma, cabeça dura. Sai daqui com propósito. Esse ano 2015 eu vou me tornar livre. Pastor, pode escrever na sua agenda. Põe na minha oração meu nome. Eu vou me tornar livre. Você já é líder. Põe como alvo se tornar discipulador. Líderes de líder. Você já é discipulador. Põe como alvo se tornar discipulador de discipuladores. Mas não para não, meu irmão. Isso vai te chamar para lançar a primeira flecha, a segunda flecha, a terceira flecha, a quarta flecha, quinta flecha, a sexta flecha, sétima flecha. Todas as flechas vão ser lançadas se você estabelecer: eu quero ser líder na casa de Deus. Aleluia. Todas. Para me ouvir, esquece tudo que eu falei. Sai pelo menos com isso. Esse ano 2015, até agora, estou 5 anos na igreja. 5 anos. Mas eu nunca achei que isso aqui. Não, para, isso é do diabo. É do diabo. Eu estou te falando como autoridade, irmão. Você achar que não pode, não consegue, não sabe, não
Mentira! Você pode, você consegue. Deus já te deu o arco e a flecha. Basta você atirar. Aleluia. Basta você atirar. Basta você atirar. Se você atirar essa flecha, Deus te dará a vitória. Deus te dará a vitória. Você vai ser cuidado. Sabe, a nossa forma de igreja é assim. A gente se vincula na liderança. Temos o Paulo, temos os Barnabé, temos os Timóteos. E aí eu preciso orar pelo meu Timóteo. O meu Paulo ora por mim. Tem uma questão. E nós aplicamos o princípio da quarta flecha, submissão, quando nós estamos dentro do corpo, fazendo aquilo que Deus conta comigo para fazer. Quantos vão atirar essa flecha? Sabe, eu não falei para você todas as flechas que a Bíblia dá, que a Bíblia tem, mas eu entendo que essas 6 flechas vai fazer com que você tenha o melhor ano da sua vida. Se esse não foi, se esse foi, pode saber, se esse que passou já foi, pode saber que você, quero chamar a equipe de louvor aqui, que eu quero te falar que Deus vai te dar anos cada vez melhores, cada vez mais cheios de surpresa, de vitória, de conquista, de avanço, de crescimento e de multiplicação. Deus falou lá para Adão e Eva, crescei e multiplicar. Jesus, depois no final falou, e de pegar o Evangelho e de fazer discípulos. As duas estão conectadas. Essas 6 flechas falam de como isso pode e deve acontecer. Deus tem o melhor, o mais maravilhoso, sabe? Lá em Isaías, Deus falou o seguinte: se quiseres, comereis o melhor desta terra. Mas você precisa querer. Sabe qual foi o problema de Jeoás? Ele não quis. Ele achou que 3 flechas era suficiente. E o profeta ficou indignado. Sabe, eu estou fazendo o papel do profeta aqui. Eu vou ficar indignado se você só usar 3 flechas. Não pense em mim então, pensa na sua autoridade. Pensa naquele que Deus colocou para ser Paulo na sua vida. Sabe, ele está tentando te ensinar a usar pelo menos essas 6 flechas. Pelo menos se com 6 dessas flechas, saia daqui posicionado. Não faça como Jeoás, não, que achou que aquilo era suficiente, não percebeu o que estava atrás. Quando eu te falo que essa 6ª flecha é tão importante, você precisa, mesmo sem entender, dar a resposta, mesmo sem assimilar com revelação completa a importância de ser líder, um líder de célula, um líder na casa de Deus, um líder aqui na igreja que você está, na comunidade dos discípulos. Mesmo que você acha que não tem problema, o pastor falou, eu vou atirar essa flecha. Isso vai começar a mudar muitas áreas da sua vida. Vai te dar uma compreensão diferente do que você teve. Você vai ser desafiado a fazer coisas que você nunca fez, a falar coisas que talvez você nunca falou, a ser usado por Deus como talvez nunca foi usado. Feche os seus olhos. Eu quero que você comece a falar com Deus. Quais são as flechas que você tem dificuldade de usar?